Agora, turminha, nossa aula, continuando a nossa aula de geografia, nós já corrigimos e agora nós vamos dar continuidade lá na página 22. Então, coloquem a data de hoje, novamente, dia 16/11, e nós vamos integrar agora com história. Então, muitas vezes a tecnologia é vista como uma grande vilã do meio ambiente. Isso porque ela sempre é relacionada ao consumo e à destruição dos recursos naturais para a produção de computadores, celulares, televisores, entre outras tecnologias. Contudo, os recursos tecnológicos, quando utilizados de maneira consciente, podem ajudar os seres humanos no desenvolvimento de seus trabalhos e também na preservação dos recursos naturais. Então, vamos imaginar agora uma plantação lá na agricultura. E aí, você sabe como seria possível ajudar esses seres humanos com o uso da tecnologia lá na agricultura? O que a gente poderia fazer? O que eles poderiam ter? Coloquem a sua opinião, o que vocês acham aí, né? O que eles poderiam estar utilizando da tecnologia nesta agricultura ou neste plantio? O que você acha? Uma das formas de o ser humano utilizar a tecnologia a favor da preservação dos recursos naturais é por meio dos satélites. Então, nós vemos aqui na imagem o satélite artificial capturando as imagens da Terra. Essa tecnologia, ela contribui para a preservação dos recursos naturais, porque ela auxilia e ajuda a detectar áreas desmatadas, os rios poluídos e até mesmo os índices de poluição atmosférica. Esse tipo de informação é importante para os cientistas, os especialistas, para o governo. Por que para o governo? Para eles saberem onde será necessário intervir para proteger o meio ambiente e os recursos naturais. Nós vimos na nossa feira de ciências e tecnologia que grandes áreas estão sendo o quê? Desmatadas, estão arrancando as árvores. E às vezes o governo, ele não tem noção de quanta área está sendo destruída. Então, através das fotos de satélite, dá para saber exatamente onde isso está acontecendo. E aí eles podem mandar a gente lá para fiscalizar, certo? Então, nós vimos que a tecnologia ela é importante. Essa número 2 não tem necessidade de fazer, mas a 3 você vai responder com base no que a gente já estudou em história. Quais são as tecnologias que auxiliam o ser humano no seu trabalho ao longo do tempo, que auxiliaram o ser humano? Então, você pode escrever todas as tecnologias desde o comecinho lá, quando o homem começou a inventar. Se for preciso, pega a sua apostila de história, os outros manuais e vai pesquisar. E aí, agora é a hora da gente brincar. Nós vamos entrar no mundo da arte também. Nós vamos brincar com cartografia. Nós vamos aprender a reduzir e a ampliar, reduzir e ampliar as figuras. Então, depois das crianças debaterem as descobertas que fizeram sobre os recursos naturais, a professora distribuiu para eles um desenho de um barquinho. Olha só o desenho do barquinho feito no papel quadriculado. Para que o barquinho que você vê pudesse estar representado no papel, ele foi diminuído algumas vezes em relação ao seu tamanho real. Da mesma forma, a gente pode ampliar esse barquinho quantas vezes a gente quiser. Essa relação que existe entre o tamanho real, né, e a sua representação, a gente chama de escala. Então, a malha quadriculada, que é essa daqui, quando a gente está num papel quadriculado, ela vai ajudar a gente a ampliar e a reduzir as figuras. Então, você vai pensar agora, quando você está lá sem fazer nada, ou até mesmo na aula de arte, se você já fez alguma vez
um desenho de um objeto num papel ou de um personagem que você viu ele lá pequenininho e você tentou aumentar, né? Ou que ele tinha um tamanho grande demais e você tentou diminuir. Então, você vai escrever aqui na número 1 o nome de objetos que você já ampliou no papel e que, na realidade, tinham um tamanho menor. Agora, aqui você vai escrever o nome de objetos que você já desenhou em tamanho reduzido, mas que, na realidade, tinham um tamanho menor. E aí? O que você já desenhou? Que era grande e ficou pequeno, ou que era pequeno que ficou maior? Pense aí e escreve alguma coisa. Aí, na número 3, nós vamos experimentar a fazer a redução e ampliação daquele barquinho da página 23. Primeira coisa a fazer, você vai repetir o mesmo barco aqui na letrinha A. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar as dicas para vocês. Quando a gente vai copiar um desenho, olha só, notem que a primeira fileira aqui de baixo, ela está vazia. Então, lá na hora de começar, você também tem que deixar a primeira fileira vazia. E aí você vai contar os quadradinhos. O segredo na ampliação ou na redução está na contagem de quadradinhos. Então, aqui você vai começar na segunda fileira, de baixo para cima, vai contar 1, 2, 3. Olha só, só que ele está na diagonal. Você vai pegar a diagonal em quantas fileiras? 1, 2, 3. Você tem que ir contando as fileiras e contando se a figura ela está na diagonal, se ela está retinha. Quando chegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, você vai começar aqui, ó, na segunda linha da esquerda para a direita, você vai fazer uma linha reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no 6, você vai fazer uma linha para cima. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E assim você vai repetir essa mesma figura aqui na letra A. Quando chegar na letra B, você vai fazer esse desenho ampliado. Notem que o seu espaço ele aumentou. Você vai seguir a mesma coisa, certo? A primeira fileira você vai deixar vazia e aí você vai continuar fazendo a partir da segunda fileira. Conta 1, 2, 3. E aí daqui você vai começar o quê? A sua diagonal, certo? E a sua figura vai ficar ampliada. E por último, você vai diminuir, você vai reduzir o seu desenho. Olha só, a mesma coisa, só que o seu desenho ele vai ficar menor. Tudo isso é com paciência e contar os quadradinhos. E aí, depois de fazer isso, o que você achou de fazer desenhos em malhas quadriculadas? Dê aqui a sua opinião. A turma da professora Fernanda não via a hora passar. Então, no dia de hoje, na escola, então eles fizeram tantos desenhos que eles nem viram a hora passar. Passou rapidinho. Antes deles irem embora para casa, ela pediu que eles realizassem as atividades a seguir. Vocês também vão realizar essa atividade. Então, vocês vão ler as frases e marcar V se a frase for verdadeira e F se for falsa. E a nossa última página de hoje, você vai reescrever corretamente as frases que estão incorretas. Então, eu vou dar uma dica para vocês. 2 frases estão erradas. Você vai reescrever essa frase de forma correta aí na sua apostila, na lição número 2. E aqui na número 3, a professora Fernanda entregou uma folha com diversas imagens de recursos naturais. Então, as crianças deveriam informar quais são recursos naturais renováveis e quais não são renováveis. Entretanto, Otávio ficou com um pouco de dificuldade para realizar essa tarefa. Então, é sua vez de ajudá-lo. Você vai escrever aí embaixo se a figura ela é uma figura de um bem renovável ou não renovável. Só escreve renovável, não renovável. Combinado? E para finalizar, explique porque não, porque devemos, porque não. Explique porque devemos
preservar os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Então, você tem um tempinho aí para brincar um pouquinho de cartografia, desenhando, e depois a gente volta para a correção. Aliás, a gente volta para a correção, não. Essa correção vai ficar só para outra semana. Então, você tem um tempinho para desenhar aí. Combinado? Beijo, te espero amanhã.